Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nesse vídeo eu vou resolver o exercício 40 com vocês, ó. Então é um exercício que precisa da interpretação do exercício, a gente vai ter que fazer algumas contas, mas é muito importante entender o que o exercício está colocando aqui pra gente, ó. Então vamos ler o comecinho, ó. A temperatura T maiúsculo, temperatura é o T maiúsculo de um forno em graus centígrados. Ela é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, com Tzinho igual a zero. E varia de acordo com a expressão, tá aqui a expressão, em T, com Tzinho em minutos. Então o que significa isso aqui? Vamos tentar entender. O forno está funcionando aí provavelmente com uma temperatura alta, né? Geralmente o forno é com uma temperatura alta, para o que a gente está acostumado. E a partir de algum momento, esse forno é desligado. E aí o que acontece? Um sistema vai diminuir a temperatura desse forno aos poucos, devagarzinho, certo? E aí, a partir do momento do desligamento, que a gente começa a contar, o Tzinho igual a zero. Esse é o início do processo, tá vendo? E a partir desse momento, a temperatura vai reduzindo, reduzindo de acordo com essa fórmula. Ou seja, essa fórmula aqui serve para a gente calcular a temperatura depois do desligamento, certo? Bom, então, inclusive, dá para a gente fazer uns testes aqui, ó. Essa formulinha, o que significa essa formulinha? Significa que basta para a gente descobrir a temperatura está em função do tempo. Então, para cada tzinho que você tiver, para cada tempo que você tiver em minutos, né, que está escrito aqui, você consegue descobrir qual a temperatura. Por exemplo, a gente pode descobrir qual a temperatura no momento do desligamento. No momento do desligamento é o tzinho igual a zero. Então, para isso, a gente vai calcular o T0. Só para fazer um teste aqui. Se a gente calcular o T0, a gente vai descobrir qual a temperatura no momento que desligou o forno, certo? Bom, e aí substitui aqui, para isso, só substituir o tzinho por zero. Substituir por zero, ó, vai ficar menos zero ao quadrado sobre 4. Então, toda essa fração aqui vai ficar zero, né? Zero ao quadrado dá zero, dividido por 4 dá zero, menos zero dá zero. E aí a resposta, então, aqui é 400. Ou seja, no momento do desligamento, a temperatura do forno era 400 graus. Certo? Bem alta aí, porque a gente está acostumado, né? Bom, outro exemplo aqui para essa fórmula, e se eu calcular o T2, o que significa T2? É a temperatura no forno 2 minutos depois do seu desligamento. Para calcular essa temperatura, basta substituir o Tzinho por 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado sobre 4 mais 400. Fazendo essa conta, ó, toda essa fração aqui vai dar 1, vai ficar menos 1, 400 vai ficar 399. Ou seja, o que a gente conseguiu calculando aqui? Ó? Que T0 inicial é 400 e 2 minutos depois a temperatura foi para 399, diminuiu só um pouquinho, né? Bom, não vai ser para sempre esse ritmo aqui, não vai demorar sempre 2 minutos para diminuir 1 grau, o ritmo vai mudando, a temperatura talvez ganhe, talvez diminua com mais velocidade mais para frente, bom, a gente não sabe ainda, né? A gente viu que é uma função do segundo grau, então não vai ser uma reta com certeza, né? Bom, agora vamos continuar lendo aqui, ó. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Bom, que é importante, né? Se um forno está funcionando a 400 graus Celsius, né? Você não pode abrir esse forno de qualquer jeito. Então aqui tem uma trava de segurança, só vai liberar com 39 graus Celsius. Legal. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, só vai conseguir abrir a porta quando a temperatura chegar a 39. Então, aqui a gente viu que no início é 400, 2 minutos depois 399. Precisa esperar chegar a 39, é muito pouco, vai ter que diminuir bastante essa temperatura. Bom, o que a gente pode fazer é ir substituindo valores, ó, substituir por 0, substituir por 2. Eu posso ir substituindo valores até encontrar o valor que chega a resposta 39, né? Só que isso não é muito bom, né? Talvez a gente demore muito tempo, talvez a gente nem encontre, pode ser um valor quebrado, alguma coisa. Isso não é o mais inteligente aqui. O que a gente tem que fazer é usar a cabeça aqui, usar a matemática ao nosso favor. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar o contrário aqui, ó. Eu quero que essa fórmula, eu quero descobrir qual que é o tzinho que eu substituo aqui, certo? O tzinho na fórmula é uma variável, você pode colocar vários tempos possíveis. Só que agora eu quero saber qual que é o tzinho para que o resultado dê 39. A partir desse momento que eu montei essa equação, o tzinho não é uma variável. Eu estou procurando qual é a temperatura, qual é o tempo para que a temperatura seja 39. Então agora isso aqui é uma equação, eu vou resolver essa equação, o t é uma incógnita, certo? Então basta resolver essa equação, qual que é o tzinho para que a temperatura seja 39. Então eu vou resolver isolando a incógnita aqui, passo 400 para lá, vai ficar menos 361. Agora esse 4 que está aqui, ó, eu vou passar para lá multiplicando, né? Mas antes, ó, tá vendo que os dois lados estão negativos?
mais fácil a gente multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Então fica positivo, t ao quadrado sobre 4 é igual a 361. Agora, para isolar a incógnita, eu preciso tirar esse 4 daqui, né? Então, vou passar ele para lá multiplicando, já que ele está dividindo. Então, vai ficar que t quadrado é igual a 361 vezes 4. Nem precisa fazer a conta aqui, ó. Vou te mostrar por quê. Agora, se a temperatura ao quadrado é 361 vezes 4, eu quero isolar a incógnita, né? Eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Para tirar o quadrado, eu passo para o outro lado, fica mais ou menos raiz de 361 sobre 4. Eu nem coloquei, na verdade, o menos aqui, porque como é tempo, não faz sentido nesse exercício o tempo ser negativo, né? Então eu já coloquei só a resposta positiva mesmo, tá? Mas matematicamente falando, quando eu tiro esse quadrado, deveria passar mais ou menos. Mas para o contexto não faz sentido o tempo negativo. Bom, agora eu tenho que tirar a raiz quadrada dessa conta. Tem duas possibilidades. Ou você faz a multiplicação e depois faz a raiz, ou nesse caso, como é uma multiplicação, pela propriedade das raízes, né, da radiciação, a gente pode fazer a raiz do 361 e a raiz do 4. Raiz de 361 é 19 e raiz quadrada de 4 é 2. Então, o tzinho é 19 vezes 2, que vai dar 38. Ou seja, a temperatura vai diminuindo, 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 diminuindo. 38 minutos depois, ela atinge a temperatura esperada aqui, que é o 39 graus Celsius, certo? Então, 38 minutos depois é a letra D, certo? Essa é a alternativa certa, o tempo mínimo de espera. Mínimo porque se você esperar um pouquinho mais, não tem problema, né? O forno vai estar aberto, o mínimo é 38. Se você esperar 39, esperar 40, a porta vai estar aberta de qualquer jeito. Beleza, pessoal?